Eu acredito que aqui, no meio de nós, tem muitas pessoas que já ouviu falar de mim, já ouviu falar da minha história, né? Fiquei conhecida aí no Brasil inteiro por coisas terríveis que aconteceu na minha infância, mas que foi em todos os jornais, televisões, né? Eu creio que muita gente assistiu. E tudo aquilo que vocês viram na TV é verdade, mais um pouco que não foi falado lá. Eu vou começar a contar a minha história para vocês agora, mas para que vocês possam entender o que Jesus fez na minha vida, eu preciso começar lá do início. Amém? Glória a Deus. Tudo começou com a separação dos meus pais. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos, nós fomos viver naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? Eu queria convidar o rapaz que fica no teclado, se ele puder fazer fundo aqui para a gente. É o senhor? Glória a Deus. Quando a igreja tem o teclado assim para estar fazendo fundo, nossa, eu prefiro muito, sabe? Porque a história, ela é um pouco assim, assustadora, né? A gente vai contando e as pessoas vão ficando assustadas com aquilo. E o fundo quebra um pouco esse negócio. Vocês ficam muito tensos. Mas vamos lá, fica lindo também. E eu e os meus irmãos, nós fomos viver naquela divisão, daquela separação, daquele casamento. E nós, os filhos, tínhamos que escolher com quem queríamos morar. E nós dormíamos um dia na casa do meu pai, um dia na casa da minha mãe, um dia no meu pai, um dia na minha mãe. E assim ficamos por muito tempo divididos. Certo dia, minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro mais distante. E nós, os filhos, tivemos que escolher com quem íamos morar. E optamos ficar com o nosso pai. O tempo passou, quando eu, Lucélia, tinha 9 anos de idade. Somente eu mudei para a casa da minha mãe. E eu me lembro, irmãos, que quando eu fui morar com a minha mãe, eu fui morar com ela num barracão de 2 cômodos, bem pequenininho, bem assustado, bem apertadinho. E ali naquele barracão, eu e ela passamos por muitas dificuldades financeiras, por muitos momentos difíceis. Eu costumo dizer até que nós não passamos fome, porque Deus não deixou. Mas foi um tempo assim muito difícil. E nesse tempo difícil que eu e a minha mãe estávamos vivendo, nós conhecemos uma mulher. Uma mulher casada, mãe de 3 filhos, bem-sucedida. Nós conhecemos essa empresária. Ela era uma empresária bem-sucedida. Conhecemos ela através de uma tia minha. E nós fomos criando amizade com ela. E ela acabou entrando um pouco na nossa intimidade, viu que nós estávamos passando. E foi aí então que ela pediu à minha mãe para que eu fosse para a casa dela, passar ali uma semana. E eu fui para a casa dela, passei uma semana ali, que inclusive foi muito bom estar ali aquela semana. Foi muito bom. Depois daqueles dias, eu voltei, né? Ela foi me devolver para minha mãe. Foi aí que ela pediu à minha mãe para que eu fosse morar com ela. E ela prometeu à minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela prometeu para minha mãe que ia cuidar de mim como se eu fosse filha dela, que ia me dar bons estudos, que ia me dar uma formação, que ia fazer de mim uma grande mulher. E a minha mãe, pensando no melhor para mim, ela me deixou ir morar com aquela empresária. E eu fui morar com ela. Assim que eu cheguei ali na casa dela, ela me levou numa loja para comprar roupas novas para mim. Me matriculou num colégio particular. Me levou num salão para arrumar o cabelo e as unhas. E eu fui viver aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. O tempo foi passando e as coisas foram mudando.
tempo foi passando. E as roupas novas que ela havia comprado, eu já não podia mais usar. O tempo foi passando. E o colégio particular que eu era matriculada, já não frequentava mais. O tempo foi passando. E as coisas foram mudando. E cada dia que passava, cada dia era pior que o outro. Aquela mulher fez muitas coisas comigo. Ela me torturou de diversas formas. Muitas. Psicologicamente, fisicamente. Daqui a pouco eu até vou citar para vocês um pouco das torturas que ela fazia comigo. Mas, irmãos, havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Sabe? Havia uma sequência para aquelas torturas acontecerem. Tinha uma sequência. E no final daquela sequência de torturas, aquela mulher me colocava de castigo. Todos os dias, em pé, depois que eu apanhava, era machucada, torturada, ela me colocava em pé, assim, lá no castigo mesmo. E aquela mulher fez algo por mim que mudou a minha história. Como forma de castigo, ela me colocava todos os dias em pé, lendo a palavra do Senhor. Todos os dias, depois que eu apanhava, depois que eu era torturada, eu tinha que ficar de castigo em pé, lendo a palavra do Senhor. E eu lia a Bíblia. Na cabeça daquela mulher, ela achava que estava me castigando. Na cabeça dela, ela achava que estava me castigando. Ficar ali em pé, naquele castigo por horas, lendo a palavra do Senhor. Só que mal ela sabia que tudo que eu estava lendo aqui estava falando de um Deus vivo. Estava falando de um Deus que entregou o seu único filho na cruz do Calvário por amor a mim. Aqui estava falando de um Deus de amor, de um Deus de salvação. Aqui estava falando de um Deus que cura, que transforma, que liberta. E lendo a palavra do Senhor, que coisa linda, eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou numas escadas, onde de costume ela já me colocava nessas escadas. Eram umas escadas que tinham acesso à parte superior daquela cobertura que nós morávamos. E era uma escada que começava do meio da parede e continuava. Eu não entendi o porquê aquela escada começava do meio da parede, mas ela começava do meio, o início dela era ali. E ali naquelas escadas ela me colocava com as mãos para cima, uma corrente passada em cada mão minha e trancada com um cadeado. Em cada mão minha tinha essa corrente trancada. Na minha boca tinha um pedaço de pano velho, mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Isso era para mim não gritar, para mim não pedir socorro. E ali ela me deixou. Eu me lembro que sempre que ela me acorrentava naquelas escadas, tinha um relógio, irmãs, na minha frente. E eu conseguia ver as horas. E nesse dia não foi diferente. Ela me acorrentou. Eu olhei para o relógio para ver as horas que ela tinha me prendido. E quando ela me tirasse, eu olhava para o relógio para ver as horas que eu era solta. E nisso eu calculava quanto tempo eu fiquei presa. Então nesse dia não foi diferente. Quando ela me prendeu naquelas escadas, era mais ou menos quase 8 horas da manhã. Eu me lembro, eu olhei para o relógio. E ali ela me deixou presa, acorrentada, amordaçada, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. E foi trabalhar. E ali eu fiquei, assim, com as mãos para cima, acorrentada, amordaçada. E naquela posição, eu abaixei a minha cabeça e dormi. Mas eu dormi mesmo, eu dormi de verdade. Quando eu acordei muito assustada e sentindo muitas dores no meu corpo, nas minhas pernas.
As minhas mãos formigavam muito. Os meus braços também doíam muito. O meu estômago também doía muito. Minhas pernas doíam. Aquela pimenta que estava enfiada dentro da minha boca ardia a minha boca. No momento que eu acordei ali, eu olhei para o relógio. E aquele relógio marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava naquela posição. Aí vocês imaginam a dor que eu estou falando para vocês, que eu estava sentindo no meu corpo. Quando eu acordei, às 10h22 da manhã, eu olhei para o céu. Achei tão interessante esse teto, simbolizando o céu ali, o desenho do céu, achei tão lindo. E aonde eu ficava assim, era aberto, então eu conseguia ver o céu. Às 10h22, quando eu acordo, eu olho para o céu. E ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu clamei ao Senhor Jesus. E olhando para o céu, eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo, irmãos. Sabe quando você tira aquele cochilo que parece que você dormiu demais, mas quando você olha para o relógio não foi quase nada? Parecia que eu tinha dormido demais. Eu acordei novamente e olhei para o relógio. E aquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a gritar o meu nome na porta. Eu escutei a voz de uma mulher gritando o meu nome lá na porta. E ela gritava o meu nome sem parar. E de repente eu escutei aquela porta abrindo. E aquela mulher entra correndo. E quando ela vê aquela cena, uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. O meu corpo entrou em batedeira. Eu tremia todinha em cima daquelas escadas. E ela tirou aquela mordaça da minha boca. E eu comecei a gritar pedindo para que eles fossem embora dali. E eu falava: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Não fui eu que chamei vocês aqui. Por que eu disse isso, irmãos? Porque a empresária dizia: o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seus irmãos, eu vou matar você. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos escutando esse tipo de ameaça na minha cabeça. Aquela mulher falando que ia matar a minha família, que ia me matar. E nisso, o medo entrou dentro do meu coração. O medo tomou conta de mim. Ah, irmãos, quantas pessoas
têm sido tomadas pelo medo? Quantas pessoas têm sido tomadas pelo medo? Satanás tem tentado colocar medo em muitos corações por aí. E infelizmente, muitos corações ele tem conseguido colocar esse medo. Quantas pessoas estão vivendo debaixo do medo? Em nome de Jesus, não permita que o medo entre dentro do seu coração. Não permita que o medo entre dentro do seu coração. Satanás, ele veio para isso mesmo, para nos colocar medo, para nos fazer parar, para nos fazer calar. Ele veio para isso mesmo, para nos colocar medo. Mas Jesus também veio. Jesus também veio, e Ele veio para tirar todo medo. Ele veio para tirar todo medo, e Ele disse: não temas, porque eu estou com você. Não tenhas medo, porque eu estou do seu lado. Não tenhas medo, porque eu estou com você. Jesus também veio. Não permita que o medo entre dentro do seu coração. Mas ali naquele dia eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. E então eu estava tomada por medo. E aquela mulher olhou para mim. Junto com ela entrou outros policiais, homens. E eles ficaram assim de frente para mim. E aquela mesma mulher que gritou: tem uma menina presa aqui. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim: calma, Lucélia, calma. Eu preciso que você fique calma. Porque foi Deus que mandou a gente aqui. Foi Deus que mandou a gente aqui. Quando eu escutei aquilo, foi Deus que mandou a gente aqui. Eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu olhei clamando há 3 minutos atrás. Eu olhei para o céu dessa vez contemplando. Eu olhei para o céu após 3 minutos contemplando. Contemplando a existência do meu Deus. Contemplando a existência do meu Pai. E ali naquele lugar, o meu grito mudou. Eu já não mandava mais os policiais ir embora. Eu já não falava mais aquilo. Quando ela disse: foi Deus que mandou a gente aqui, eu olho para o céu, contemplo a existência do meu Senhor e começo a gritar naquele lugar, com toda a força que ainda havia dentro de mim. Eu gritava presa naquelas escadas: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu! Jesus me ouviu! Deus existe! Deus existe! E eu gritava: Deus existe! Há 3 minutos atrás eu fiz uma oração. E eu falei para o Senhor, para Deus, que se Ele existisse mesmo, que Ele viesse aqui me tirar desse lugar. E você está me dizendo que foi Deus que mandou vocês aqui. Deus existe! Deus existe! 3 minutos após a minha oração, o Senhor escutou o meu clamor. Ei, querido, às vezes você está passando por alguma coisa na sua vida, por algum tempo difícil que você está enfrentando, algum deserto que você está passando. Você já olhou para essa situação e está me vendo aqui hoje falar que com 3 minutos Jesus me ouviu. Aí você olha para mim e fala: meu Deus, mas 3 minutos, já passou 3 minutos.
minutos, já passou uma semana, já passou um ano, já passou 5 anos, já passou 10 anos e nada ainda aconteceu na minha vida. Cadê esse Deus que nada ainda aconteceu? Ela orou, pediu e o Senhor fez imediatamente. E por que eu estou orando, buscando, clamando, indo para o monte orar, jejuando, fazendo tudo o que eu tenho que fazer e nada ainda aconteceu na minha vida? O Senhor te diz nessa noite: eu não te escolhi para morrer no deserto. Eu não te escolhi para morrer no deserto. Você pode até passar pelo deserto, mas você vai passar cantando o hino da vitória, porque lá do outro lado, a sua vitória já está te esperando. A sua vitória já está te esperando. Pode passar o tempo que for, mas a promessa que eu fiz na tua vida, eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. Enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando. O Senhor está trabalhando. O Senhor me ouviu enquanto eu clamei. Mas tinha quanto tempo que eu estava passando por aquele deserto? Quase 2 anos da minha infância eu perdi ali dentro daquele lugar, sendo machucada, sendo torturada, longe do meu pai e da minha mãe. Os meus pais, acho que nem nos piores sonhos deles eles imaginavam que isso estava acontecendo comigo. Porque se eles sonhassem que isso estava acontecendo, eles tinham ido lá me buscar. Nem nos piores sonhos da vida deles. Foram quase 2 anos de sofrimento, irmãos, ali naquele lugar, sendo machucada de diversas formas. A promessa que o Senhor te fez, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Pode passar o tempo que for. E olha que coisa linda nós olharmos para isso, sabe? Hoje eu olho para essa situação que aconteceu ali dentro daquele cativeiro. 3 minutos foi a conta que eu fiz. Eu olhei para o relógio, 10h22, clamei, fechei os olhos. O Senhor mesmo me adormeceu naquele lugar. Aí eu acordo, 10h25, o socorro já estava na porta. Irmãos, nós sabemos que em 3 minutos não dava tempo daqueles policiais chegarem ali. Enquanto eu clamava, o Senhor já estava trabalhando. Enquanto eu estava clamando e pedindo por Ele, aqueles policiais já estavam agindo ao meu favor. Assim é o Senhor, irmão. Enquanto você está de joelho dobrado pedindo ao Senhor, enquanto você está indo para o monte orar pedindo ao Senhor, enquanto você está jejuando, clamando pelo Senhor, Ele já está trabalhando. Irmãos, aquela policial, ela me tira daquelas escadas. E quando ela me tira dali, ela me abraça. E junto com o abraço que ela me deu, eu senti um amor muito grande vindo do abraço dela para a minha vida. Eu senti o amor vindo para mim no abraço dela. E junto com o abraço dela, ela sussurrou no meu ouvido. Sabe o que ela me disse? Eu nunca vou me esquecer do que ela me disse. Abraçada comigo, ela disse para mim assim: filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. Eu só sabia que ela era uma policial porque eu li no papel, porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que aquele amor sendo transmitido para a minha vida, naquele abraço, era o amor de Deus sendo transmitido para mim. Era o próprio Senhor dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui com você. Irmão, eu só consegui passar por aquele lugar, tem hora que nem eu mesma acredito que eu consegui. Tem hora que
eu fico olhando algumas imagens assim da época, eu falo, meu Deus, não é possível. Mas eu só consegui vencer, passar por todo aquele deserto, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá, passando naquele deserto junto comigo. Se o Senhor, por algum descuido, me deixa por um minuto, eu tinha morrido naquele lugar. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você olha para o seu passado e fala, nossa, como que eu venci? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá, passando o deserto do seu lado. Se Jesus nos abandonar por um minuto apenas, nós morremos. Sem Ele não somos nada. Respira fundo aí. É Ele. É o leão da tribo de Judá que sopra o fôlego de vida sobre você. Você só deita e levanta porque Ele te sustenta. Porque Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Irmãos, eu abracei, continuei abraçada com a policial e saí andando pelo cativeiro. E ali eu comecei a mostrar algumas torturas que a empresária fazia comigo. E aí eu comecei a contar. E eu disse, olha, tá vendo aqui esse tanque? Tinha um tanque, irmãos, de lavar roupa. Nesse tanque, ela amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, né, bem firme. Pegava a minha cabeça e enfiava dentro daquela água e ficava segurando a minha cabeça enfiada dentro da água. E ali eu ficava me debatendo com falta de ar. Começava ali a afogar. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo, que eu já estava afogando, ela tirava a minha cabeça, eu dava aquela respirada e de repente ela me enfiava de novo e fazia isso por várias vezes. Tinha uma máquina naquele lugar que ela me dava choque. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro como aquele ali. E assim, na quina da porta, onde ficam as dobradiças, estava tudo sujo de sangue, escorrido, irmãos. A policial olhou para aquilo e falou, o que é isso? Eu falei, aqui nessa porta ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e esmagava os meus dedos nessa porta. Ela prendia um por um dos meus dedos na porta. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés. Tinha um cachorrinho naquela casa e eu disse, olha, tá vendo esse cachorro? Eu era obrigada a comer todas as fezes que ele fazia. Toda a urina que ele fazia no chão, eu tinha que me ajoelhar e lamber. Se ela achasse uma barata passeando pela casa, ela pegava e dava para mim comer. Aquela mulher passava pimenta nos meus olhos. Enfiava pimenta dentro do meu nariz, da minha boca. Enfiava pimenta dentro dos meus ouvidos. Passava pimenta no meu rosto. Aquela mulher me asfixiava com sacos plásticos. Amarrava sacolas na minha cabeça e amarrava a ponta da sacola. E ali eu ficava me debatendo com falta de ar. Aquela mulher, uma vez, ela me deu 70 pauladas na cabeça. 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade das pauladas porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, onde ela me queimava com ferro de passar roupa. Pegava o ferro na tomada e vinha passando ferro quente em mim, me queimando. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho uma cicatriz no meu pé, onde ela enfiou uma faca no meu pé. A minha língua é toda marcada. Ela apertava a minha língua com alicate. Cortou um pedaço da minha língua com tesoura. Aquela mulher me deixava dormir no chão frio como esse aqui. Às 2h da manhã eu deitava naquele chão, desse jeito. Sem nenhum lençol, sem nenhuma coberta para me cobrir. Eu deitava no chão, dormia e levantava às 6 da manhã. Dormia 4 horas por noite.
Aquela mulher me deixava até 3 dias sem comer nada. No dia que eu fui liberta, no dia 15 de março de 2008, já tinha 3 dias que eu não comia nada. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o Senhor Jesus, Ele colocou um ponto final nesse sofrimento. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou. E Ele me fez uma promessa. Ele me fez uma promessa. Sabe o que Ele me disse? Filha, eu vou fazer de ti como uma águia. Eu vou levar você em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E através da sua vida, outras vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos vão ser restaurados. Através de você, jovens que queriam morrer vão decidir viver. Através de você, pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Essa foi a promessa dele feita para mim um dia. E eu posso dizer que hoje eu estar aqui na sua igreja é a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Você estar aí hoje nesse banco me ouvindo é a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. E cada dia o Senhor vem cumprindo a promessa dele na minha vida. Quando eu saí do cativeiro, eu fui para uma delegacia dar o meu depoimento. Dessa delegacia, eu fui para um abrigo. E os meus pais perderam a minha guarda na justiça. E eu fui para adoção. Irmãos, foram quase 9 meses morando ali no abrigo. Após quase 9 meses, o Senhor não me esqueceu naquele lugar. E Deus usou um casal de pastores, com ministério de libertação e cura. O Senhor usou esse casal, que veio lá de Belo Horizonte até Goiânia e me adotou. E eu fui adotada por eles. Uma semana que eu estava ali morando em Minas com eles, eu comecei a chamá-la de mãe, o esposo dela de pai, a pastora Zenete Rodrigues e o pastor Marcos. E Deus colocou esse amor em mim por eles e deles por mim. Hoje eles são os meus pais adotivos. Por que Deus me tira daquele cativeiro? E por que Ele não me leva para os braços do meu pai ou da minha mãe? Ele permitiu que eles perdessem a minha guarda na justiça. Por que Deus fez isso? Porque quem eu mais queria era meu pai e minha mãe naquele momento. Mas o Senhor me tira do cativeiro e me leva para um abrigo. E faz com que os meus pais perdem a minha guarda. Foi tudo permissão do Senhor. E Ele permite. Se Ele não quisesse, Ele tinha feito eu ir para o meu pai ou a minha mãe. Mas eles perderam. Por que Deus me deixa morar ali naquele abrigo por quase 9 meses? Por que o Senhor me tirou de Goiânia e me levou para Minas Gerais? Lá, junto com aquele casal de pastores. E com o ministério tão lindo que aquele casal tem. Por que o Senhor fez tudo isso? Porque foi lá em Belo Horizonte, juntamente com os meus pais adotivos, que, o Senhor me curou naquele lugar. Eu falo que Deus, Ele queria me colocar no colo dele. E no colo do Pai, Ele queria, eu imagino, sabe, eu fico assim imaginando, Jesus olhando para mim, uma criança que estava tão machucada, tão ferida, cheia de traumas, medos, mágoas, rancores. Passava milhões de coisas na minha cabeça. Mas eu imagino Jesus olhando para mim e falando: filha, medo não combina com você. Eu vou tirar da sua vida. Eu imagino Jesus olhando para mim e falando: filha, mágoa
não vai combinar com você. Eu vou tirar também. Eu imagino Jesus olhando para mim falando assim: timidez, onde eu vou te colocar não vai combinar não. Tristeza, não, você vai dar seu testemunho sorrindo. Eu imagino Jesus olhando para mim, arrancando de mim toda raiz de iniquidade, tudo aquilo que me impedia de viver os sonhos de Deus, tudo aquilo que me impedia de receber as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que me impedia de viver o propósito de Deus na minha vida. Eu imagino Jesus arrancando de mim e me curando naquele lugar. O oleiro quebrando o vaso e fazendo um vaso novo. E ali o oleiro faz o vaso novo. E depois que o vaso está pronto, o que ele faz? Ele enche de azeite. E o Senhor me enche naquele lugar. Lá eu pude estar mais perto do Senhor. Lá eu pude aprender com pessoas maravilhosas quem era o Deus que eu clamei no cativeiro. Lá eu pude entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Que antes mesmo de nascer, lá no ventre da minha mãe, Ele já tinha me marcado com a marca da promessa. E foi ali que eu aprendi que Jesus é o Criador de todas as coisas. Que o Deus que eu clamei no cativeiro é o mesmo Deus que estava querendo mudar a minha história. E Deus me cura verdadeiramente ali. O período da minha cura foram 9 meses. E até costumo dizer que a pastora Ezenete, ela me gerou de novo no mundo espiritual. E após 9 meses nasceu uma nova Lucélia. Uma Lucélia curada, transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. E após 9 meses eu disse para minha mãe que eu queria voltar para Goiânia. E ela disse que ia orar. Ela foi orar, porque ela é uma mulher de muita oração. Eu disse para ela que eu tinha saudade dos meus pais. Que eu tinha saudade dos meus irmãos. Que eu tinha saudade de brincar com os meus irmãos. E que eu tinha muita vontade de dizer para os meus pais o quanto eu amava eles. E que eu escolhi perdoar eles pelo que aconteceu comigo. Por eles ter... É claro que a minha mãe estava pensando no melhor para mim, né? Mas, infelizmente, ela me deu para aquela mulher. E todo o mal que aconteceu, eles não tinham culpa de nada, mas eu precisei perdoar os meus pais. Eu precisei perdoá-los de verdade. Eu tinha muita vontade de sentar no colo dos meus pais novamente e dizer para eles o quanto eu amava eles e que eu escolhi perdoá-los. Perdoar por tudo. E o amor e o perdão, eles andam junto. Se você não perdoa, você não ama. Se você não ama, você não perdoa. Jesus nos ama, por isso que Ele nos perdoa pelos nossos pecados. E eu perdoei aquela mulher, a principal, né? Perdoei aquela mulher que me fez tanto mal. Perdoei de verdade, viu, irmãos? Perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. A falta do perdão gera câncer. A falta do perdão nos afasta do Senhor. A falta do perdão nos impede de receber as bênçãos de Deus. Quantas bênçãos Deus tinha para me entregar? Uma delas, meu ministério. E quantas outras bênçãos o Senhor tinha para me entregar? Mas a falta do perdão ia me impedir de receber. Porque a falta do perdão nos prende, nos paralisa. Você está caminhando aqui e lá na frente, no meio desse caminho, o Senhor tem muitas bênçãos para te entregar. Mas quando você decide não perdoar, é como se você fosse acorrentado no mundo espiritual e você ficasse ali parado. E as bênçãos estão no meio do caminho. Mas você está preso, você não consegue prosseguir. A falta do perdão nos faz parar.
E se hoje você está aqui e você precisa dessa cura, de perdoar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, porque tem muita gente que passou por coisas parecidas com o que eu passei, mas não foi nem com pessoas da rua para lá não, foi com a própria família. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer curar você. Assim como um dia Ele me curou. E se você precisa dessa cura, o Senhor, o médico dos médicos, o que cura verdadeiramente, Ele está aqui e Ele quer curar você. Depois de alguns dias, a minha mãe, a Zenete, deixou eu voltar para Goiânia e eu voltei para a casa do meu pai. Assim que eu cheguei em Goiânia, eu fui procurar uma igreja e fui congregar. Comecei a congregar no Ministério Esperança. Nessa igreja, eu tive a honra de ser batizada. Desci as águas aos 13 anos de idade. Com 14 para 15 anos, mais ou menos, surgiu um sonho muito lindo no meu coração. Sabe qual era esse sonho? Casar e ter uma família. E eu falava assim, o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. E esse sonho bradava dentro do meu coração. Vivi muitas coisas. Com 17 para 18 anos, o Senhor me deu meu ministério. E eu comecei a pregar em igrejas. Quando eu recebi o meu primeiro convite para ministrar em uma igreja, eu fui, irmãos. E aí eu cheguei ali. Eu fiquei assim com muita vergonha. Muito tímida ali naquela hora, muita vergonha mesmo. E eu era pregadora da noite. Eu ia dar o meu testemunho igual estou dando aqui hoje. Só que naquela época, no início do meu ministério, eu não sabia nem pegar no microfone, muito mais falar, né? E eu fui ali, o pastor me convidou, eu fui e tal. E ali, na hora que eu peguei aquele microfone, eu comecei a tremer, eu comecei a gaguejar. E não dava conta de falar, eu chorava muito mais do que falava. E eu gaguejava e eu tremia segurando aquele microfone. Eu falei ali por volta de 5 minutos, agradeci a oportunidade, eu fui sentar. Imagina o pastor olhando para mim, né? Aí a outra igreja ouvia falar de mim. Me chamava para dar o meu testemunho, eu chegava lá. E eu pegava aquele microfone, eu tremia, eu chorava, eu gaguejava. Falava ali 5, 10 minutos, agradecia a oportunidade de assentar. Aí a outra igreja ouvia falar de mim. Os convites não paravam não, irmãos. Aí eu ouvia falar de mim, eu ia. Eu chegava lá, eu tremia, eu chorava, eu gaguejava. Mas eu ia. Eu ia. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite com isso? Se o Senhor te chamou para fazer algo, vai. Vai com medo mesmo. Vai tremendo mesmo. Vai gaguejando mesmo. Mas vai. Porque quem te capacita naquele lugar é o Senhor. Quem coloca a palavra certa na sua boca é o Senhor. Quem vai te usar naquele lugar é o Senhor. E lá no início do meu ministério, se eu tivesse olhado para aquela situação, nossa, eu nem sei falar. O que é isso? Não sei nem pegar no microfone. Eu gaguejo mais que não sei o quê. Não, eu vou parar com esse negócio. Não quero isso não. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Tem gente que fala melhor que eu. Isso não é para mim. Eu tinha impedido de receber e viver os sonhos de Deus. Quantos testemunhos eu tenho para contar para vocês de pessoas que me abordam no final do culto e contam uma bênção, e contam um milagre, e contam isso, e contam quantas coisas eu já ouvi, quantas milhares de pessoas já se renderam aos pés de Cristo, através da minha vida, não para a minha glória, mas para a glória dEle. Eu tinha impedido de viver os propósitos do Senhor na minha vida. Não impeça o Senhor de agir na sua vida, de usar a sua vida para curar outras vidas. Se Ele escolheu você, é porque Ele confia em você. Vai,
Deixa o medo de lado e vai, faz igual eu fiz, vai, só vai. Que aí o Senhor vai te capacitar. E hoje eu estou aqui, ó lá, ó, vai 40 minutos, 50 minutos que eu estou falando aqui com vocês. Chorar, eu já não garanto. Gaguejar, de vez em quando a gente dá umas gaguejadas. Agora falar, a gente fala muito, né? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, com 18 para 19 anos de idade, o Senhor realizou o meu sonho. Na verdade, exatamente com 19 anos. Com 18 eu conheci o meu esposo. Com 19, o Senhor realiza o meu sonho de casar. Com 6 meses de namoro e noivado, nós casamos, para a honra e glória do Senhor. E Deus realiza esse sonho de começar a construir a minha família e ser diferente. Ser diferente do exemplo que eu tive na minha infância. E agora em fevereiro nós comemoramos 7 anos de casado. Para a honra e glória do Senhor. 7 anos que só o Senhor mesmo para fazer a gente conseguir vencer. Porque o casamento ele não é fácil. E o perdão, ele tem que ser vivido diariamente para todos nós. Mas no casamento eu creio que nós vivemos mais esse negócio do perdão. Eu acho que é igual Pedro disse lá. Até 7, Jesus, não vos diga até 7, mas até 70 vezes 7. Acho que a gente vive isso no casamento. Mas é benção, casamento é benção, eu não me vejo sem meu marido. Depois que eu casei, qual era o meu sonho? Ter filhos. Eu sonhava em ser mãe. E quando eu e meu esposo decidimos engravidar, nós recebemos a notícia em que eu não podia gerar. Só que quando eu recebi essa notícia que eu não podia gerar filhos, eu estava firmado em quem me fez a promessa. Eu estava firmado em quem me prometeu. E quando a notícia veio da boca do homem, eu repreendi aquela palavra. Porque eu estava firmada no Senhor, que me fez a promessa. Que disse que eu ia ser mãe, que ia realizar o meu sonho. Que ia me dar filhos. Então quando a pessoa disse, você não pode gerar filhos, eu olhei para ela e falei, está repreendido em nome de Jesus. Isso que você está me falando. Ah, mas não foi eu que disse, os médicos disseram. Então eu quero te apresentar aqui o meu médico, o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Ele já disse que eu posso ser mãe. Jesus vai me dar um filho. Esse ano de 2016. E Deus realizou meu sonho no ano de 2016, em gerar o meu primogênito. E eu tive o Miguelzinho em 2016. Aí quando Deus cura por completo, né? O Senhor não faz a obra pela metade. Em 2018 Ele enviou mais um presente, o Mateus. E se Deus quiser que Ele possa enviar mais. Se essa for a vontade dEle, eis-me aqui. Irmãos, é muito lindo vocês hoje olhar para mim e me ver aqui. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas como você ficou diferente? Como o seu cabelo? Nossa, você ficou bonita. Nossa, como você cresceu. Vocês me veem hoje assim. Eu falo que existe um segredo para a minha vitória. Para hoje eu estar aqui com a minha vida curada, transformada. Existe um segredo para hoje eu ter o meu casamento, para hoje eu estar aqui falando para você com esse microfone na mão. E o segredo da minha vitória chama-se perdão. Eu perdoei de verdade a mulher, a empregada, quem morava naquela casa, os meus pais. Quem precisava de perdão, eu perdoei de verdade. E é como eu disse, perdoar não é esquecer, perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Isso não me dói mais, porque o Senhor me curou verdadeiramente. Tudo para a honra e glória do Senhor.